o que que a gente faz para construir ofertas que vendem tanto em grande escala? Primeiro, pensar que as pessoas querem um salvador, elas querem alguma coisa miraculosa que vai resolver a vida delas, porém, elas precisam acreditar que aquela coisa é real, passar segurança. E a maior parte das pessoas escrevem copy, escrevem ofertas, pensando que o público deles são verdadeiros energúmenos. Sendo uma das suas especialidades criação de ofertas e copy, Miguel, como é que você faz para criar ofertas, né, tão mirabolantes e criativas assim? Cara, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que geralmente as pessoas procuram um salvador na vida delas. E isso eu não falo em questão de religião. Eu mesmo, quando era mais novo, tinha meus 14, 15, estava começando, meu sonho, assim, era ter um mentor, que aparecesse um mentor na minha vida, que me guiasse, falasse, faz isso, isso, aquilo. E nunca apareceu essa pessoa. Se você tá esperando aí alguma oportunidade, algum mentor que vai cair alguma coisa, não vai cair, cara. Infelizmente, você vai ter que resolver sua vida sozinho, não vai ter nenhum milagre. Mas quase todo mundo tem essa cabeça de vai acontecer, surgir algo miraculoso ali na minha vida que vai resolver todos os meus problemas. Se você olhar nos filmes, é o mesmo padrão. Tem uma pessoa comum, acontece algo mágico ali e ela começa a mudar de vida. Ele é picado por uma aranha e vira um Homem-Aranha. Ele descobre uma pílula tipo NZT-48 e fica super inteligente. Sei lá, se for pra área dos animes, você cai um anime, você coloca o nome num livro e mata qualquer pessoa. Tipo, velho, acontece alguma coisa mirabolante. Então tá todo mundo ali buscando um salvador. A maior parte da população, quase todo mundo tá buscando um salvador. Só que o que aconteceu, pessoal? As pessoas começaram a vender muitas ofertas enganosas na internet, muitas mentiras, coisas que não funcionam. E o que aconteceu foi que o nível de segurança que as pessoas tinham naquele salvador que iria aparecer começou a diminuir, sabe? Então, cada vez a tendência é ficar mais e mais difícil vender ofertas. Por quê? Porque teve muita gente comprando produtos e coisas que não funcionam. Inclusive, eu vou falar um pouquinho aqui mais tarde como você pode vender pra caralho criando produtos que realmente agregam pra vida das pessoas e que realmente funcionam. Legal. Mas meio que foi quebrando a credibilidade. E aí, o que a gente faz para construir ofertas que vendem tanto em grande escala? Primeiro, pensar que as pessoas querem um salvador, elas querem alguma coisa miraculosa que vai resolver a vida delas, porém, elas precisam acreditar que aquela coisa é real, passar segurança. E a maior parte das pessoas escrevem copy, escrevem ofertas, pensando que o público deles são verdadeiros energúmenos. Por exemplo, eles começam a copy falando que um cara é carteiro, aí no final ele falou que o carteiro era um médico. Tipo, vão se contradizendo, vão falando coisas que não têm lógica. Por exemplo, que ela emagreceu 58 quilos em 3 dias. E quando eu escrevo, eu não tô pensando que meu público é, tipo, uma pessoa idiota, assim. Eu tô pensando que o meu público é uma pessoa normal, assim como você, e que ele precisa de ter argumentos plausíveis para ser convencidos a comprar algum produto. Então, eu escrevo de uma forma onde tudo passa a maior quantidade de coerência possível para que ele se envolva ali na história, ele acredite no mecanismo que a gente está prometendo para ele na copy e compre no final. Então, a grande questão é você saber ser coerente, fazer uma mensagem coerente que realmente passe credibilidade, ao mesmo tempo que você promete alguma coisa que vai mudar a vida da pessoa. Então, você precisa de 2 coisas ali, basicamente 3 coisas para conseguir criar uma oferta boa. A primeira é ter uma boa promessa, que é o que todo mundo fala, ter alguma coisa que posicione seu produto como algo que vai praticamente salvar a vida das pessoas, como uma pílula mágica que ela vai colocar ali na boca, ingerir, ficar super inteligente, resolver todos os problemas da vida dela, enfim. E você tem que fazer o segundo passo, que é mostrar que aquilo é uma realidade, que aquilo é algo real. E algumas pessoas, elas se sentem um pouco inseguras, um pouco mal, mas em vender produtos com promessas muito agressivas. Eu também já me senti mal em vender produtos com promessas agressivas. Porém, pessoal, produtos com promessas agressivas é o que você precisa para vender em massa. E a grande questão não é a promessa que você faz, a grande questão é o produto que você vai entregar. Por exemplo, se tu for vender um robô de Pix por aí, as chances de algum aluno teu ter resultado
são quase nulas, sabe? É muito difícil alguém ganhar um sorteio de Pix por aí, então quase ninguém vai ter resultado com o seu produto. Agora, se você fizer uma copy igualmente agressiva, passando credibilidade, mostrando todos os argumentos, e vender um produto de marketing digital, tu tá sendo íntegro. O cara pode realmente ter aqueles resultados e vai ter muitos alunos com a plausibilidade, com muito mais resultado, sabe? Então, o que a gente pega aqui? A gente faz ofertas extremamente agressivas, passamos a maior credibilidade possível nessas ofertas de forma coerente e, no final, entregamos produtos que realmente geram resultados para aquele aluno, ao invés de entregar qualquer coisa mirabolante ali que não funciona. Esse é o nosso foco e é o que faz a gente escalar. Eu digo a gente porque eu tenho uma empresa comigo sozinho e, na verdade, eu tenho mais 2 empresas também, e nessas outras 2 empresas eu tenho alguns sócios. Mas é basicamente isso. Interessante. E você consegue dar um exemplo aqui pra gente, para as pessoas também conseguirem visualizar qual que é a diferença de fazer uma oferta com elementos, assim, coerentes, mas também, ao mesmo tempo, agressivos? Nesse caso, você precisaria fazer uma certa progressão daquela história. Porque você quer passar uma promessa muito forte que a pessoa vai se transformar. Porém, para aquela pessoa acreditar naquela transformação, ser algo coerente, você precisa mostrar cada passo disso na história. Do que aconteceu com aquela pessoa, aconteceu isso, depois isso, depois isso. E todos esses passos precisam ser coerentes. Uma linha daquela história que seja coerente. Porque se você, por exemplo, começar de uma forma e aí no meio da história você se contradizer, falar alguma coisa que não faz sentido, alguma coisa que fuja ali da realidade comum, aquilo vai meio que quebrar a sua credibilidade. Mas se você for aos pouquinhos, mostrando cada passo daquilo que aconteceu com a pessoa da sua copy, você vai conseguir ter uma promessa forte e passar a credibilidade. É basicamente você não se contradizer e falar coisas que são plausíveis. Por exemplo, não tem como você falar que a mulher vai emagrecer 58 quilos em 3 dias tomando um chá. Mas você pode falar que ela conseguiu emagrecer 58 quilos em 6 meses com alguma outra coisa. Sabe? Dá pra você criar a mesma coisa e vender alguma coisa que funciona. Só que você tem que detalhar aquela história em micro pedaços e deixar todos eles bem alinhados, todos eles parecendo como uma situação comum que aconteceria na vida de alguém, ao invés de alguma coisa mirabolante. Arrasou. Legal. Quando você falou um tópico legal aí, e eu queria entender quais são os elementos essenciais para que uma história se conecte com a pessoa e prenda a atenção dela. Cara, então... bora lá. Então, para que sua história se conecte com a pessoa, basicamente o que ela precisa é de um antes e depois. Então, como que funciona? Quando você está contando uma história, numa copy, você tem 2 possibilidades. A primeira é usar essa copy na primeira pessoa. Aquela pessoa teve uma transformação e no final ela vai te vender um produto, que quase todo mundo faz. E a outra opção é você criar uma copy na terceira pessoa, falando que aquela pessoa tinha um problema, aí ela foi ajudada pelo Marcelo, por exemplo. O Marcelo ensinou aquela pessoa como se comunicar melhor e no final, mesmo que seja outra pessoa falando, essa outra pessoa vende o curso do Marcelo. E aí já passa toda essa autoridade do produto Marcelo e a copy fica quase como uma grande transformação do produto do Marcelo, mesmo que o Marcelo não apareça especificamente naquela copy. Então você tem essas 2 opções. E como tu cria uma história que conecta com a pessoa? A primeira coisa, para aquele produto vender especificamente, é que esse produto precisa ser vendido pela pessoa que tenha mais autoridade. Por exemplo, se eu criar uma copy falando que eu aprendi a me comunicar com o Marcelo e no final o produto quem vende sou eu, a pessoa não vai querer o meu produto, ela vai querer aprender diretamente com o Marcelo. E muita gente faz isso no copy. Por exemplo, tem uma copy de um amigo meu aqui de emagrecimento que ele estava falando que uma empresa liberou ali a fórmula do emagrecimento, não sei o quê, e depois uma funcionária vazou e começou a vender isso aí na internet. E a funcionária é a moça da copy. Então você vê que é um bagulho sem coerência, porque ela não pode pegar a fórmula de uma empresa, pegar e vender por fora. Meio que isso foge da realidade, quebra a credibilidade da copy. Agora, se você já tem alinhado que a pessoa com mais autoridade é a que vende, tu começa pra parte da história, onde você decide se vai ser você mesmo ou um terceiro, e aí você precisa basicamente pensar para quem você quer vender. Tu quer vender para homens ou se você quer vender para mulheres? Eu penso mais em estereótipo, porque eu abordo muito bem esses 2 públicos. Se eu quero vender para homem, a história vai ser de um cara fudido,
ferrado ali. Ah, eu posso falar palavrão? Pode. Que bom, porque eu falo muito, então. Era de um cara fudido pra caramba, que tava no fundo do poço, sempre alguma coisa que remeta a isso. E aí você vai ter que pensar se teu público-alvo é um cara mais velho ou se é uma pessoa mais jovem. Se for o público-alvo uma pessoa mais velha, você vai refletir e abordar sobre assuntos de família, por exemplo. Não conseguia muito bem sustentar a família, estava com problemas familiares, tinha um problema com os filhos. Você tem que pegar pesado na cópia, é isso aí. E se for um público mais jovem, a galera vai muito nessa coisa, eu queria comprar carros, etc., queria ter uma vida de luxo, mulheres, essas coisas. Uhum. E, enfim, tu começa com um cara fudido, aí esse cara vai descobrir alguma solução miraculosa que vai aparecer na frente dele. Ele vai ficar, obviamente, desconfiado com aquela solução miraculosa que acabou de aparecer, mas ele vai resolver dar uma tentativa, e aí, com essa tentativa, ele começa a ter resultados com aquele produto, até que chega um momento onde ele vai fazer a oferta daquilo. Só que o que vai conectar mais não é a história de transformação da pessoa, é a história de como ela era fodida antes. Quanto mais fodido você declara que aquele cara é, mais estraçalhado, mais a pessoa, porra, velho, esse cara tava meio mesmo, hein? Mudou de vida agora, então é isso. Achei a solução dos meus problemas aqui. Só que ao mesmo tempo que tu detalha a história do cara fudido, você vai adicionando todos esses elementos de credibilidade, de mostrar que essa história é real, colocando fotos provando que a história é real, vídeos, tudo mais. Todo tipo de prova e argumento que seja real e você queira colocar, tu coloca por ali. Então, é isso. Você escolhe basicamente se a sua oferta vai ser em primeira pessoa, na terceira, detalha muito bem como esse cara era fudido, como ele descobriu aquela maneira de resolver a fudelância que tava a vida dele e como ele alavancou os resultados da vida dele antes de compartilhar. Só que fazendo isso de forma minuciosa, sem colocar nenhum elemento que possa potencialmente gerar alguma desconfiança no lead que estiver assistindo sua copy. E seria basicamente também essa coisa de dizer como ele era fudido, é aumentar a dor da pessoa? Na descrição? Não necessariamente você quer que aumente a dor, mas... Exemplo, se uma pessoa conta uma história, o filho de um bilionário, por exemplo, e ele vai lá e mostra que teve uma empresa bem-sucedida, essa história não gera impacto porque a maioria das pessoas não se conecta. E a maioria das pessoas está ferrada na vida delas. Então, quando elas ouvem a história de outra pessoa ferrada que mudou de vida, elas se conectam muito mais do que a história de uma pessoa de sucesso que fez mais sucesso ainda, sabe? Interessante. Então, é isso. Você acha qual que é o seu público-alvo, você pensa qual é a situação de vida do seu público-alvo e você cria a história, coloca a história com base nisso. E para você achar seu público-alvo, você fez algum tipo de pesquisa? Como é que foi isso? Como é que você faz essa parte? Não faço um tipo de pesquisa, mas eu tenho estereótipos na cabeça. A primeira coisa, você tem que saber o que tu tá indo vender, o que você tá indo ofertar para aquela audiência. Exemplo, se você estiver indo ofertar para mulheres, geralmente o que funciona mais é coisas que façam a mulher se sentir mais empoderada, não depender de homens... Coisas que vão por essa linha para ela se sentir atraente, desejada, empoderada, bonita, por isso que tantos produtos de beleza feminina vendem. E se você for vender para homens, por exemplo, mais jovens, você vende sexo, mulheres, não vende sexo, mas tipo, você apresenta que a pessoa vai ter vai se tornar mais atraente tendo seu produto. Mesmo indiretamente, sabe? Mesmo se for um produto de ganhar dinheiro, etc., você posiciona de uma forma onde ele vai se sentir mais atraente depois que ele tiver aquilo. Perfeito. Poder e tudo mais. E também tem uma outra abordagem para homens, principalmente para homens mais velhos, que querem mais conforto para a família, dar uma condição melhor para essas pessoas. Então, dependendo do seu público-alvo, tu se comunica de uma maneira diferente para cada tipo de pessoa que você fala. Interessante que você foi a primeira pessoa que veio aqui e falou sobre estereótipos, que você trabalha muito bem. Realmente, ele dando o exemplo aqui ficou extremamente claro. Ficou mesmo. E um dos pontos chaves para conexão, como você tocou, é a empatia. Não adianta você ouvir algo que você não consegue se espelhar naquela pessoa. Tipo, a história de um filho de um bilionário. Cara, eu não sei como é ser o filho de um bilionário, então não vai gerar conexão. Então isso é muito legal. Agora teve pontos que você tocou, você falou assim, você tem de saber se a sua copy vai ser em primeira ou terceira pessoa. Esse é um tópico que as pessoas não tocam muito aqui. Em que ocasião eu devo fazer uma copy em primeira pessoa e em que ocasião eu vou fazer uma em terceira pessoa?
Cara, depende muito do produto que você estiver vendendo e quem tá falando ali. Por exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo. Você tem um software de apostas esportivas e a pessoa que está apresentando ali na sua copy não é o dono daquele software, vamos supor. Então, você conta a história que ela descobriu aquele software lá, criado por fulano de tal, etc., e que teve resultados com ele na terceira pessoa, e vende o software do cara, mesmo utilizando a história dele, sabe? Agora, se for ela mesmo que desenvolveu, ela pode fazer em primeira pessoa e falar que ela desenvolveu, o processo que ela utilizou. Só que fazer em terceira pessoa é muito mais fácil, porque quando você vai fazer em primeira pessoa, você precisa detalhar exatamente o processo para você ter descoberto e ter elaborado aquele mecanismo. Verdade. Enquanto em terceira pessoa, tu não precisa ser tão detalhado. Você pode falar que o cara lá elaborou, falar um pouquinho como funciona e que tá dando certo. Você não precisa mostrar como aquilo foi elaborado, sabe? Sim. Só mostrar o resultado final. Então, acaba facilitando muitas vezes. Você Faz usa sentido. meio que a autoridade de outra pessoa. Isso. Legal. E essa outra pessoa pode ser... Você pode citar tanto o nome quanto criar um personagem fictício para ali. Por exemplo, uma mulher que vai emagrecer e aí ela fala que o bagulho foi desenvolvido pelo doutor. Você não fala qual o doutor, mas você vai abordando, o doutor fez isso. Aí na copy tem depoimentos, eu emagreci tantos quilos graças ao doutor. E aí tu vai abordando esse tópico aí do doutor e posiciona ele como autoridade. E aí você não precisa citar o nome de qual doutor que é, Fantástico. necessariamente. Miguel, em uma dessas últimas VSLs, né, vídeos de venda, você conseguiu atingir uma retenção de mais de 50% até o pitch. O que, para quem não sabe, é uma retenção muito alta. Geralmente as pessoas estão ali em 30% na retenção até o pitch. Então, quais mecanismos você utilizou nessa VSL para conseguir fazer com que as pessoas ficassem tão presas sem sair até o momento da venda? Show de bola. Então, pessoal, eu penso na VSL ou em qualquer vídeo de vendas como se fosse uma guerra de retenção. A cada minuto você tem que lutar para prender o cara para estar ali dentro. Se você começar a se desviar muito do assunto, falar besteira, etc., esse cara vai ali saindo. E eu uso uma parada que eu tirei da minha cabeça que são como loops. O que são esses loops? Eu começo a abordar um assunto, deixo esse assunto em aberto, entro em outra coisa e volto para esse assunto em aberto. Por exemplo, eu estava falando agora há pouco com vocês do exemplo do doutor lá do emagrecimento. Então, suponha que na copy a gente fala, eu consegui isso graças ao doutor. E aí a gente vai falando, eu tinha tantos quilos, perdi isso graças ao doutor. E fica com esse loop da pessoa tentar descobrir o que é. E aí, quando a pessoa vai descobrir o que é justamente o produto que você vai vender. Exemplo, eu emagreci tantos quilos graças à receita do doutor. E aí a pessoa vai falando a copy toda, vai contando a história, etc., falando que emagreceu graças à receita do doutor, não sei o quê. E quando chega no final, a gente finalmente revela a receita do doutor, que é o produto que a gente vai vender. Então, tu faz um loop ali para prender o cara e ele não descobrir o que é, até ele chegar ali no momento do seu pitch. Com isso, a pessoa fica curiosa, ela assiste na base do ódio, porque ela pensou, porra, já tô aqui há 5 minutos e não descobri, então vou ficar aqui até o final. Eu comecei a fazer isso quando eu tava assistindo uma série, o nome dela era Desejo Sombrio. E aí no final da série eles sempre abriam um loop, você achava que descobriu o assassino, mas aí no final mostrava a pista que era de outro cara. E aí, mano, eu maratonei essa série toda, 2 temporadas em mais ou menos um dia, fiquei o dia todo, eu não conseguia parar. Aí eu pensei, putz, eu tenho que fazer isso aqui na copy. E aí eu comecei a colocar esses loops ali, onde a pessoa tem que continuar assistindo para descobrir. E aí a cada momento da copy, tu vai jogando alguma coisa para ir atiçando ainda mais a curiosidade dessa pessoa, até se revelar no final que a receita do doutor é o produto, na verdade, que vai ser vendido para ela. Perfeito. Nossa, muito.